Muito bem. Continuando aí nossa história, ele estava falando sobre as cidades-estado e por que isso é importante. É a forma dessa terra Canaã que era se organizar. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais tarde, os filisteus. Você já deve ter ouvido bastante sobre os filisteus, né? Que era aquele povo que guerreava contra Israel, sempre estava invadindo, sempre estava, né? Chegou um momento que Davi, ele luta contra os filisteus, um deles é o famoso, né? Golias, né? Então, os filisteus, eles moram nessa região litorânea aqui, e eles também se organizavam dessa forma, em cidades-estado. Então, cada um funcionava de uma forma independente, e também por isso era muito difícil eles passarem por aqui. Eles tinham que pagar pedágio, no caso, né? Tributos, e cada um cobrava de uma forma diferente. Então, era muito chato as caravanas passarem por aqui. Alguém que se aproveitou dessa roda de comércio foi Salomão, tá? Porque Salomão também cobrava, né, taxas aqui, que depois esses povos foram expulsos e Israel tomou o lugar desses povos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente com Josué, que vai entrar e vai tomar essa região aqui. Com Josué ele vai lutando de cidade em cidade. A primeira cidade que ele invade é Jericó. Até a nível de informação, Jericó tem indícios de ser uma das mais antigas cidades dessa região, remontando quase a 8.000 anos antes de Cristo. Alguns artefatos achados ali são muito antigos. Jericó. Isso é a nível de arqueologia, né? São achados arqueológicos, não tem nada a ver com Bíblia nesse momento, né? Mas isso a arqueologia muitas vezes confirma aquilo que a própria Bíblia já falava, né? Então ele vai Jericó, aí vem Ai, e por aí vai, né? Várias cidades. Ele ataca as cidades, porque a cidade ele era o polo central do governo, e os campos ao redor, os camponeses que trabalhavam em redor, eles pagavam tributos para esse rei, né? Dessa cidade. A história de Zaqueu lá, né? Zaqueu era o cobrador de impostos, né? Zaqueu de uma outra época, do Império Romano. Quando o Império Romano, lá da Europa e tal, veio e tomou toda essa região aqui. Né? Que cobrava imposto também, né? Cobrava imposto também. E aí não era um imposto que ia para Roma daí, né? Então essa questão de pagar imposto já é antiga já. Muito antiga. Então tá. Ok? Então entendido. Quando Abraão então chega nessa região, ele fica peregrinando aqui por um período de tempo, ele vai para o Egito, volta de novo para cá, e ele mesmo, a única terra que ele possuiu mesmo, que ele comprou, é onde ele vai enterrar a mulher dele. Tá? Então ele comprou lá uma gruta, um local de sepultamento. Tá? Então a única terra que foi possessão de Abraão mesmo foi Macpela, né? Que é o local onde ele acabou enterrando Sarai, e posteriormente ele também foi enterrado lá, o filho dele Isaac também foi enterrado lá. Tá? Mas o único território mesmo de Canaã foi a sepultura dele. Né? É meio irônico isso, né? Mas enfim. Tá. Eu estava falando de Melquisedeque, eu queria só falar de Melquisedeque. O que acontece? Houve um outro povo que invadiu essa região aqui, que eu falei que é onde Ló estava morando, né? Ló estava morando nessa região aqui. Houve um outro povo que invadiu e levou eles cativos. Levou Ló e levou os animais e tudo mais. O que acontece? Abraão foi atrás, só para a gente entender que Abraão não é só a família de Abraão. Então era ele, a esposa dele e o filho dele, não. Ele tinha servos. Servos significa o quê? Escravos. Ele tinha animais. Na verdade, ele tinha tanta gente com ele que era um mini povoado já, de tanta gente que morava com ele. Tanto é que esses povos invadiram a cidade, levaram Ló cativo,
E Abraão vai atrás desses caras, derrota eles numa batalha e traz de volta Ló. E dos despojos, porque ele acaba libertando Ló, porque era muito comum nessa região virem algumas tribos pilhar, né, que é roubar. Vinham, atacavam, assaltavam e levavam embora. Às vezes levavam mulheres e crianças junto, levavam tudo que podiam levar. Né? E o que acontece? Ele traz de volta, e quando esses povos eles vão atrás desses ladrões, desses salteadores, eles tomam inclusive os bens deles, dos salteadores. Não traz de volta só daquilo que era de Ló e das pessoas da cidade, mas ele traz junto também pilhagem que esses ladrões estavam roubando. E o que Abraão faz? Abraão dá o dízimo dessa pilhagem que eles fazem, ou desse roubo de ladrões, no caso. Né? Ele toma de volta e Abraão dá o dízimo para um rei chamado o rei de Melquisedeque. Abraão, então, foi o primeiro Robin Hood? Não sei, é mais ou menos isso. Veja lá, capítulo 14, versículo 17. Alguém poderia ler o versículo 17 até o versículo 20? Alguém poderia ler? Após voltar Abraão de sua vitória sobre Querdolaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Muito bem. Só para a gente entender, quem é esse sacerdote de Salém? Sacerdote e de que Deus? Porque naquela época haviam vários deuses. O politeísmo é assustador, tanto no Egito quanto aqui na Mesopotâmia. Tá? E aí, de repente, Abraão, e ele traz o quê? Pão e vinho. A gente ainda tem uma cerimônia hoje na igreja que celebra com pão e vinho. A ceia. É bem interessante essa história, não é? E aí, Abraão, que é chamado por Deus, dá os dízimos para Melquisedeque. E aí o próprio texto diz o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote de que Deus? Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas vem cá. Deus não tinha chamado Abraão? Deus não era o Deus de Abraão? Deus tinha outras pessoas, então, fora de Abraão que se relacionavam com ele? Sim. Então é interessante. E quando o Melquisedeque diz: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. O próprio sacerdote de Salém, esse cara que a gente nunca viu, e não vai ver mais, tá? Só vai falar dele agora lá no Novo Testamento, lá em Hebreus vai voltar a falar dele, mas vocês não vão ver outros relatos dele. A gente não sabe quem foi o pai dele, quem foi o irmão dele. Sabe-se que ele veio de Salém. Inclusive, aí, alguns teólogos estudiosos veem que Salém seria a antiga cidade de Jerusalém, que futuramente depois se torna cidade de Davi. Né? É muito sugestivo isso tudo, né? Jerusalém, onde aconteceu a última ceia. Pastor, Né? Pode falar. na minha Bíblia, não sei se é isso que o senhor vai chegar nos finalmente aí, mas está falando que Deus
Melquisedeque, que é esse sacerdote, é posteriormente mencionado como tipo de prefiguração de Jesus. Por quê? Porque ele não tem linhagem, digamos assim. Quem colocou ele como sacerdote? Porque se é sacerdote é porque é um líder espiritual. Caramba, mas líder espiritual, mas Não apareceu não. não é Abraão? Não era Abraão que era o líder espiritual daquela época? Né? Até a gente pode ver que então Abraão ele dá os dízimos e a Bíblia sempre diz que Abraão ele deu os dízimos a Melquisedeque, que é alguém que estava acima dele. Então você reconhece uma autoridade espiritual, quando você se submete a ela. Quem abençoou quem? Abraão abençoou Melquisedeque ou Melquisedeque abençoou Abraão? Quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão. Que bendito seja. Quem que é a autoridade espiritual? Abraão ou Melquisedeque? Melquisedeque. E lembrando que ainda não tinha sido feito sacerdotes aqui nessa época, não tinha saído nada. E o significado? A lei de Deus ela veio anos depois. Nada. Mas alguns ofereciam sacrifícios a Deus, holocaustos, desde a época de Noé. Porém, como se a gente pode aí falar sacerdote de si mesmo ou da sua casa, mas não como sacerdote. Mas é interessante de observar, então, às vezes a nossa mente é muito limitada, dizendo, não, eu sou povo de Deus. Né? Não, eu sou cristão, eu sou crente. Né? Parece que a palavra crente o único povo que você vai achar lá no céu é crente. Né? Não, eu sou evangélico. Parece que o único povo que vai estar lá no céu é o tal chamado evangélico. Se você não é evangélico, você não é de Deus. Vou falar algo para vocês. Deus tem filhos dele, filhos de Deus. Na igreja evangélica, fora da igreja evangélica, porque Deus não depende da igreja evangélica. Deus depende dele mesmo. E ele tem graça e misericórdia de quem ele quer. De quem ele quer e de quem se volta para ele. Seja evangélico, seja católico, seja o que for. Mas há homem que se humilha, reconhece os seus pecados e busca a graça de Deus, encontra. Seja ele denominado evangélico ou não. Então isso vai ser usado lá no Novo Testamento, dizendo, os judeus se achavam o povo de Deus. Não, porque nós somos povo eleito, chamado, né? E aí eles dão um tapa na cara, vem cá, e Abraão? Não, porque nós somos filhos de Abraão. Tudo bem, mas Abraão não foi o único cara filho de Deus da época dele. Tinha um Melquisedeque lá, que Abraão até deu dízimo pro cara, que o cara era superior a ele, a Abraão. Que assusta. Né? Porque eles se achavam os bambambam, dizendo, baixa a bola. Né? Vocês não são aí O top, né? O top, né? Só esse adendo aí, continuando. Deus faz aliança com Abraão. Então, novamente, capítulo 15. Toda essa história de Abraão, a gente vai ver mais lá para frente, mas é interessante essa caminhada de Abraão, porque com 75 anos ele sai de Harã e vai para Canaã, certo? E aí o que acontece? Nesse meio tempo todo, ele vai alcançar a promessa de um filho, porque eu vou dar a tua herança, a tua semente, ou aos teus descendentes. Abraão não tinha filhos. Ele vai ter filho quando? Com quantos anos? Vejam lá. Não sei. 100. Quer ver? Ó? E ele tinha 100, a esposa 90. O nascimento de Isaac, capítulo 21. Não é Ismael? Ismael veio antes, só que... Ismael foi o filho... Ismael é o bastardo lá um filho que, na verdade, é o da guerra. foi a solução humana
para um Sábio. problema de Deus, né? O homem querendo dar uma mãozinha para Deus, né? Ajudar Deus. É que Deus estava demorando muito, né? Nada parecido com nós, né? Exatamente. Deus está demorando demais. Vamos resolver esse problema. Aí Sara, a esposa dele, tem uma ideia muito boa, né? Sim. E tomar a concubina dele, a serva dela, para ele ter filho com a serva dela. Mas enfim, deixa isso aí. Isso aí a gente vai ver em Pentateuco, tá? Senão a gente não vai sair do... Nascimento de Isaac, alguém queria ler lá capítulo 21? Calma, deixa eu ver, vamos adiantar aqui já. Versículo 5. Isso, pode ser. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Isso, muito bem. De 75 a 100 são 25 anos. Né? Deus deu a promessa. Passou o tempo. Como estava demorando, aí veio Ismael, né? Que daí estava demorando tanto, vamos dar um jeito nesse negócio aí, vamos acelerar. E aí Deus diz, olha, não é desse jeito. Né? Aí Deus ainda fala, né? Vai ser filho seu com Sara. Só que aquilo que eu falo para vocês, né? Deus não é específico. Com Abraão ele só fala uma coisa. Aí quando Abraão está passando a terra, essa terra aqui. Ah, tá, essa. Aí depois Deus dá a promessa com 75 anos. Passa tempo. Aí chega um momento, não lembro mais quanto tempo. É como ele tentou apressar e Deus teve que ser específico, meu filho. É com sua mulher, não é com... Não é com Não é com amante. Isso. Sabe quando é que Deus dá essa revelação? 1 ano antes. Quando ele estava com 99 anos, é que Deus fala, vai ser filho teu com Sara. Pô, não podia ter falado já logo aqui. Por que vai esperar tanto tempo até chegar a 99? Sempre... Deus sabia que né? não ia errar. Deus permite, né? Deus vai permitindo, né? E o que acontece? Ele, em algum tempo, ele diz, Deus dá a promessa, olha, a tua descendência, eu vou dar essa terra, e ela se multiplicará e será uma grande nação. Aí o Abraão fala assim para Deus, tá, Deus, mas como vai ser isso? Porque o único descendente meu é o... Me fugiu o nome agora. Enfim, um rapaz que tinha nascido, porque era assim, você podia adotar alguém como teu filho, tá? Socialmente, né, culturalmente, na época, era aceitável isso. Se algum escravo tivesse um filho, nesse período que ele está te servindo como escravo, você podia escolher um desses filhos para que seja teu filho herdeiro, né? E aí ele diz para Deus, olha, culturalmente, né, eu tenho meu filho aqui, né, o nascido lá, assim, assado. E aí Deus diz, não, é filho teu, nascido de ti. Tá, então ele já sabia que ele iria ser o pai. E aí, passou o tempo, daí Sara meio que pensando, bom, já que você vai ser pai, eu já não posso mais ser mãe, então pega aqui, né, minha serva, Agar, que tem um filho com ela. Ela era egípcia. Ah, mas como assim? Sara tinha uma serva egípcia? Como é que surgiu essa egípcia? Vocês lembram do período que ele deu uma passeada aqui no Egito? Né? E ele ganhou servos e servas e eles vieram junto. Né? E uma delas era a serva de Sarai. E aí ele teve relações e teve um filho com Sarai, Ismael. E aí Deus diz, não era bem isso que eu tinha imaginado. Né? E aí com 99 anos ele diz, olha, vai ser filho teu com Sara. Aí Sara dá risada, tá bom. Né? Até parece que eu com essa idade não vou ter filho. Né? Mas então, aos 100 anos, ela dá à luz a Isaac, né, que é o filho da promessa. E aí, alguns anos depois, como se não bastasse esperar todo esse tempo, quando Isaac está com 15 anos, acho que é com 15 anos, Deus diz assim para Abraão, sacrifica teu filho. Poxa, depois de esperar tanto tempo, agora é para matar o meu filho? Era para Abraão trazer um sacrifício a Deus, sacrificando o próprio filho dele. Que é a hora que tem aquela história lá, que as tribos falam que é Ismael que foi o sacrifício, não Isaac, né? Isso aí os muçulmanos gostam de
de dizer que, na verdade, o filho da promessa mesmo não foi Isaac, foi Ismael. Né? Para eles lá, porque eles têm como pai, Esse é o problema. os muçulmanos têm também o Abraão como pai da fé deles. Só que eles são da descendência de Ismael. Então eles dizem que o filho da promessa é Ismael e não Isaac. Mas, ok, fecha parênteses. Né? Então o que acontece? Não bastasse essa espera toda, chega quando Isaac tem 15 anos, se não me engano, Deus fala, olha, traga teu filho em sacrifício. E aí ele, no próximo dia, e aí isso é uma coisa que eu queria relatar de Abraão. Ele é um cara que Deus fala com ele e ele age. E vocês podem ver nos relatos bíblicos, já fiz uma pesquisa sobre isso. Quanto tempo leva para Abraão obedecer? Quanto tempo leva para ele obedecer? Para ele obedecer? Imediato. Uai, é imediato. Imediato. Deus fala com ele na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Imediatamente. É assim. Falou, está feito. Né? Isso é uma coisa que para mim me chamou muita atenção. Leia uma vez a história de Abraão. E se atente a esse detalhe. Você vai ver como Abraão era um homem obediente. Era um homem obediente. A gente pode criticar Abraão do jeito que for. Mas ele era um homem obediente. Submisso. Né? E quando Deus falava alguma coisa, ele acreditava. Ele não ficava duvidando. Ai, Deus, será que é você mesmo que está falando? Não. Falou, está feito. Muito bem. Falando sobre Abraão ainda, uma outra coisa que eu acho interessante, que quando o texto bíblico fala lá em Gênesis, capítulo 12, que Deus falou com Abraão, ele fica muito assustado quando Deus fala com ele ou não mostra muita admiração? Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, Deus fala com ele. E ele ouve e obedece. É algo interessante porque nessa região, isso agora é dado histórico, né, de história, nessa região aqui tem uma crença de um Deus soberano, o Criador do céu e da terra, que é um Deus bom. De onde eles saíram, né? De Ur dos Caldeus, essa região da Babilônia. Claro, tinha muita idolatria aqui, tinha. Mas tinha também o conceito de um Deus criador. E tinha também o conceito de um inimigo. Que ele não era igual a Deus, mas ele era inferior. Ele era mau. Ele se opunha, também chamado de o opositor, que era mau. Que ele se opunha. A Ahura Mazda é o Deus criador, se eu não me engano. Então, se você fizer uma pesquisa em zoroastrismo, Zoroastro, na verdade, foi um profeta, um grande, como se fosse para nós Moisés, assim, né? O Zoroastro foi um cara que tem essa religião hoje em dia chamada zoroastrismo. Eles creem, né? Nesse dualismo, um Deus soberano, Criador do céu e da terra e tudo mais, um Deus bom, gracioso, e tem também o opositor, que é mau. Então, de alguma forma, parece que algum conhecimento de Deus soberano, Abraão tinha. De alguma forma, esse conceito de Deus, que se Deus falasse com ele ficasse extraordinariamente assustado, de quem que está falando comigo? O que é isso? Que coisa é essa? Mas não, ele não mostra muita surpresa, até ele parece que aceita muito bem, né, essa Deus falando com ele, né? Por ele já logo acreditar. Você não acredita em alguém que você não conhece? E mesmo porque os antecessores devem ter passado um para o outro, desde a época de Adão. Uhum. Passando. Noé, né, e toda a descendência. A gente viu lá que eles são descendentes de os hebreus, dos semitas, de Sem, né? Então, algum conhecimento Abraão tinha. Não é que do nada, Deus se revela do nada. Não. Algum conceito Abraão deveria ter. Certo? Muito bem. Dando continuação, então,
nascimento de Isaac. Capítulo 22, vocês vão ver lá a história de Abraão e Isaac, né? Deixa eu ver aqui se tem algum... Não fala nada de idade aqui. É interessante aquilo que eu acabei de falar, né? Deus fala com ele. Alguém poderia ler o versículo 2 e 3 para mim, por favor? Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Quanto tempo demorou? Na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Não era fraco não, né? Deus falou, partiu. Vamos mais adiante. Aí no capítulo 23, Sara morre. Tá? Aí no capítulo 24, vocês vão ver uma esposa para Isaac. A gente está transicionando agora, no capítulo 23 e 24, transicionando de Abraão para Isaac, né? E é interessante observar que essa transição, Isaac é o cara que é como se fosse a vítima. Em tudo ele é a vítima. A vítima em que sentido? Quando Deus fala com Abraão de trazer um sacrifício, quem era o sacrifício? Era Isaac. Né? Quando vão escolher uma esposa para Isaac, quem escolhe a esposa? O funcionário de Abraão. Ele manda um funcionário lá para a terra de Arã, para buscar uma esposa para Isaac. Porque eles estavam morando nessa região de Canaã aqui, e Abraão disse: olha, eu pegar a esposa para o meu filho desse povo aqui é complicado. Esse povo aqui não conhece Deus, não teme a Deus. Então eu vou mandar de volta para Arã, porque nessa região tinha ficado um parente de Terá, o pai dele tinha ficado algumas pessoas aqui da família dele, tá? Que vinham aqui da Babilônia, que tinham um certo conhecimento de Deus, ou pelo menos um temor a Deus. Então ele pensou: melhor pegar alguém dessa região aqui, que pelo menos já da minha parentela. Naquela época o casamento em parentela não era algo estranho, né? Então eles mandaram de volta para cá um funcionário que trouxesse uma esposa para Isaac. E foi o que aconteceu. Então quem escolhe? Ele, em primeiro lugar, ele era um sacrifício. Em segundo lugar, trouxeram uma mulher que ele não escolheu, né? Depois disso, nasceram 2 filhos, Jacó e Esaú, né? Quem que eles enganam? Isaac, né? O Jacó passa a perna em Esaú para ficar com a herança, engana o pai, né? E foge depois. Depois, quando Jacó foge para Arã, para a terra de onde vinha a mãe dele. Porque a mãe dele veio daqui, então ele foge de novo de volta para... E aí ele começa a trabalhar para o tio dele, irmão da mãe dele. Pensa um cara, né, sacana. Enfim, só para a gente entender, Isaac, então, ele é o cara que sempre parece que leva as ações. Se você for ler o relato bíblico, só estou resumindo o relato bíblico, aí o que acontece? Ele tem rebanhos. O pai dele já era bastante rico, né? E ele, então, tinha rebanhos e tudo mais. Aí ele faz um poço, ele cava um poço. O que acontece? Vem os inimigos e entulha o poço dele. Ele sai daqui, vai para outra região, faz outro poço. Feito o poço, achou água, beleza. Vem os inimigos e entulha o poço dele. Ele sai, vai para outra região,
faz outro poço. Achou a água, vem o inimigo e manda ele embora, tocam ele de lá. Isaac é o cara que parece que todo mundo bate nele. É o cara que parece que nasceu para ser saco de pancada. Mas o que me chama a atenção é o testemunho que ele deixa. No meio disso tudo, ele deixou um testemunho. Eu sempre peço a Deus que esse seja o testemunho meu na terra. Porque a gente olha assim, a gente pensa, o que Isaac conseguiu então? Né? Que crédito Isaac teve? Será que Isaac teve algum crédito diante de Deus? Né? Parece que ele só apanha, né? Tadinho dele. Veja lá, deixa eu ver aqui, Isaac e Abimeleque fazem um trato. Capítulo 26, versículo 26 em diante. Capítulo 26, versículo 26 em diante. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Abimeleque é um desses reis cananeus aí, né? Foi conversar com ele. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac perguntou, por que é que vocês vieram falar comigo? Você tem ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Por que vocês vêm falar comigo? Vocês não gostam de mim. Se vocês me expulsam da terra de vocês, por que vocês ainda vêm falar comigo? Eles responderam, agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. E pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Não fizemos mal, né? Tudo bem, né? Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Né? Não, viu? A gente nem matou você. Viu como a gente foi legal contigo? Viu como a gente foi legal contigo? Deixa eu viver. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram trato, e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Um cara que apanhou tanto de tudo que é lado, foi enganado pelos próprios filhos. Na verdade, o engano dos próprios filhos veio logo na sequência, que eu acho. Né? Isaac, não aconteceu. Mas o cara é o que apanha de todo mundo, parece, né? Mas o que os inimigos dele, os caras que não gostavam dele, qual que era o testemunho deles com Isaac? Que viram Deus na vida dele. Deus está contigo. E é essa a minha oração. Não interessa o quanto a gente apanha, o quanto que a gente sofra, ou o quanto que... Mas desde que Deus seja conhecido. E os próprios inimigos dele chegam um momento que eles dizem, olha, a gente, né, foi amigo teu, né, mas claro, a gente sabe o contexto aqui não foi bem esse, mas ele fala, não, faça uma aliança conosco, porque a gente sabe que Deus é contigo. Então eu acho incrível isso, e Isaac teria todo o direito de dizer, gente, para um pouco, né? Agora não. Fala sério. Primeiro vocês batem em mim, primeiro vocês entulham meus poços, e vocês têm encrenca comigo. Eu vou embora, agora vocês querem ser amigo meu? Existe maior amor do que esse? Né? Eu olho para Isaac e vejo o caráter de Jesus, né? Jesus veio, foi desprezado, humilhado, nem os próprios irmãos dele acreditavam nele. Tipo, aquilo que Isaac sofreu, Jesus sofreu na pele também, né? E ele ainda diz, no momento que morre, né, para os próprios algozes dele, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu olho para Isaac e eu vejo um testemunho incrível na vida dele. E a subida de Isaac para ser morto lá também, tipifica Jesus. Sim, também. tipifica Toda Jesus. a vida dele. Toda a vida de Isaac é um parâmetro, né? Eles falam muito de... tem uma palavra que é usada...
tipo, né? É um tipo. Tipo significa como se fosse uma figura de Jesus, né? Então Isaac, toda a vida de Isaac parece que espelha a vida de Jesus. Então ele deixou um testemunho incrível, mesmo no meio de tanta coisa, tanta adversidade, os próprios inimigos reconhecem que Deus está com ele. Então, um testemunho tremendo que ele deixa para cada um de nós. Muito bem. A gente acha, né, que Abraão teve um filho, certo? Isaac. Na verdade, ele teve dois, Ismael e Isaac. Teve só esses dois ou ele teve mais filhos? Teve mais filhos. Na verdade, depois que Abraão, né, começou a ter filho, eu acho que abriu a porta e outros descendentes de Abraão, capítulo 25. Porque depois que a mulher dele morre, ele casou provavelmente com uma mulher mais novinha, que deu mais vários filhos, né? Abraão casou com uma outra mulher que se chamava Ketura. Ele lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã foi pai de Seba e por aí vai, né? Mas olha só quantos filhos Abraão depois teve, né? Parece que depois que a coisa andou, Deus... né? Só que todos esses aqui a gente não vê nada de herança para eles ou coisa assim, né? Mas o filho da aliança de Deus é Isaac, né? O qual vem toda a descendência aqui na sequência, né? Muito bem. Isaac, então, teve uma esposa importada aqui de Harã, né? Teve dois filhos com ele, Esaú e Jacó. E interessante que Deus tinha falado para Isaac, antes deles nascerem, já que a coisa ia ficar tensa aí nessa família, né? Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. Também ele já estava bem avançadinho, né? Casado com 40 anos, né? Filha de Betuel, irmão de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, ao Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, já no ventre da mãe, ela percebia que a agitação era grande, né? A coisa aqui desde o ventre a coisa tinha conflito ali, né? E realmente Deus diz: olha, tem duas nações dentro de você e eles já estão combatendo. Foram dois povos. Dois povos, Por quê? Porque a descendência deles geraria dois povos. Os filhos dos filhos dos filhos, né? Os filhos dos filhos, né? Um eram os Edomitas, né? Os Edom, eles tinham um território aqui ao sul, aqui mais ou menos nessa região aqui viviam os Edomitas. Edom significa vermelho, tá? Porque ele era ruivo, né? Então, e também por causa do guisado vermelho, que uma sopa que ele comia e acabou vendendo. E o mar vermelho também dá para mim. O mar vermelho tá para cá, né? Então, Edom. O outro é Jacó, também conhecido como Israel. Depois, mais tarde, que Jacó vai receber o nome de Israel, né? Então, mas desde o ventre já estavam ali num pé de guerra, né? E aí a mãe perguntou por que isso, e aí veio a resposta. A gente sabe que então, mais tarde, a mãe apoiava mais Jacó, era o filhinho queridinho da mamãe, e Esaú era o filhinho queridinho de papai. Porque Esaú, o Edom, ele era peludo, ele era caçador, o cara era bruto, né? Já o Jacó, Exato.
já gostava de cozinha, né? Ajudava a mamãe, a lavar a louça, aquela coisa toda, né? Então, o queridinho dela, e aí ela ajudou também Jacó a ganhar a primogenitura, né? Isaac tinha ficado velho, já estava cego, como não enxergava muito bem, a mãe ouviu de que o pai disse para o Esaú, que era o filho queridinho dele, para ir caçar, trazer uma casca e depois vou te passar a bênção, né? Passar a bênção e, na verdade, naquela época, o filho mais velho é que recebia a maior parte da herança. Sendo que desde antes deles nascerem, eles já tinham ouvido falar de que o mais novo é que dominaria o mais velho. Isso já sabiam. Né? Claro que a mãe foi dar uma mãozinha. Né? Porque assim como Sara tinha que dar uma mãozinha para Abraão alcançar a promessa e tiveram Ismael, a Rebeca aqui tinha que dar uma mãozinha para o filho mais novo dela receber a bênção, né? Ajudar Deus, né? Cada um tentando ajudar, né? Nessa hora aí. E o que acontece? E realmente eles então enganam o pai, ele realmente acaba abençoando Jacó, e quando Esaú chega em casa, a coisa não fica boa não, né? Aí Esaú quer matar Jacó, né? E com razão, porque foi enganado. Sendo que Esaú já tinha vendido a primogenitura antes, né? Porque chegou um momento que ele estava muito esfomeado e Jacó era um bom cozinheiro, parece, né? Ele veio e sentiu aquele cheiro daquele guisado, uma sopa de lentilha, alguma coisa assim nesse sentido. E aí ele pediu e ele falou, só Jacó muito ligeiro também, né? Cara muito ligeiro, só se você me vender o direito de primogenitura. Esaú falou assim, olha, que lucro eu tenho, né? O que me vale a primogenitura se eu estou morrendo, se eu vou morrer? Porque o cara parecia que está com muita fome, morrer de fome, né? Acho que aí que surgiu a expressão. O cara era caçador e não podia esperar outro dia para poder caçar também, não? Eu acho que é aí que surgiu a expressão morrer de fome, né? Então, aí ele acaba dizendo, não, tudo bem, né? Aí ele comeu a sopa e deu o direito de primogenitura. Da boca para fora, né? Não nem deveria ficar bravo com Jacó, né? Mas Jacó do mesmo jeito já tinha enganado uma vez, vai lá de novo, né? Deu uma desperta uma vez, agora a mãe dele já vê de onde é que ele tinha isso, né? Para onde é que ele puxou, né? Genética. E por quê? Porque quando Jacó depois foge e vai para casa do irmão da mãe dele, o cara é tão ligeiro quanto. Pensa num cara, isso aí é coisa de família. Pensa um cara rápido, né? O cara também, né? Mudava o salário de Jacó o tempo inteiro, né? Aí entregou a filha mais velha pela mais moça, né? Porque ele queria casar, se apaixonou pela filha Rebeca, né? Rebeca? Não. Rebeca era que ele queria. Raquel. Raquel. Rebeca é a mãe dele. Raquel. Ele se apaixonou pela Raquel. E Lia. Lia é a mais velha, mas ele queria casar com Raquel. Aí o cara, né, falou, não, se você trabalhar 7 anos para mim, te libero a Raquel. Beleza, aí o Jacó trabalhou 7 anos. Aí no dia do casamento, casou, o cara rápido, né, liso, pegou e deu a Lia. Lia, né? E como é que o cara vai finalmente e não vê que é Lia? Naquela hora. Só depois do finalmente que é assim. O cara esperou 7 anos. O cara tava. Pois é. Vai Tava o Fel, só depois do finalmente que então que era Lia. Naquela época. Aí pronto, agora não tem que devolver mais não. Não tinha luz elétrica, não tinha nada. O cara tava 7 anos esperando o cara. 7 anos esperando. Era ali mesmo. E não deu casou com o pé na cara, não sabe nem como ele casou. O que aconteceu? Foi pra Daí ele viu na cara. Ele viu com quem que ele tinha casado. Aí o que acontece? Ele foi tirar satisfação. Ele falou, não, mas o nosso costume, você não pode casar mais moça antes de casar mais velha. Espera. Por que não falou antes então, né? Então, não, você pode ficar com a Raquel.
Mais 7 anos. Pensa o cara rápido. Aí tá. Trabalhou mais 7 anos, então, por Raquel. Ah, era preciosa, tem 14 anos. Mas, pastor, ele teve que trabalhar mais 7 anos? Ou antes de cumprir 7 anos, ele já tinha casado. tinha casado com a Sim, Raquel? Né? sim, provavelmente ele já tinha casado com a Raquel e aí ele... Foi a prestação, né? A primeira foi economizando, né? Ficou economizando 7 anos para conseguir adquirir, né? Depois que... Né, daí ele... Partiu. Depois ele casou e já participou. Agora joga para frente. Depois do trabalho, né? Mas aí o que acontece? Nesse período todo, o salário dele ele sempre é mudado. Não, agora são as pintadas. Não, agora são essas. Porque ele teria direito às crias. E aí Labão, né? Labão, ladrão, desculpa, Labão. Labão é o nome do tio dele. Fica mudando o salário o tempo inteiro, né? E se ferrando, com o perdão da palavra, o tempo inteiro, Sim. né? Tão egoísta, só levava na cabeça. Mas enfim, Deus abençoando também Jacó, né? Deus sempre abençoando Jacó. E aí, enfim, em certo momento ele sai então da casa de Labão, volta para casa, ele queria voltar de novo para essa região. E aí o Labão vem atrás, dá toda uma discussão lá, mas enfim, eles acabam retornando para cá. O irmão dele, Esaú, queria matar ele, né? E, enfim, eles acabam fazendo as pazes, né? E um vai para um lado, outro vai para o outro e não se fala mais nisso, né? Mas ele ficou com medo de voltar para cá e dar de cara com o irmão dele e ele pensando, meu irmão vai querer me matar. E foi aí que houve a mudança de nome para Israel. E aí que está a questão. De Jacó, que é o nome. Qual é o significado do nome de Jacó? Enganador. Enganador. O cara é enganador até no nome, né? Então já estava ali, ó, na raiz. Então de Jacó, o nome dele é mudado em Israel. Israel que significa? Aquele que lutou. O nome dele só muda por conta da luta, né? Príncipe de Deus, ou é aquele que luta e vence, né? Então, ele é abençoado por Deus e Deus muda o nome dele, né? De hoje em diante você não é mais Jacó, mas Israel. Pastor, só uma pergunta. Essa guerra que tem sobre esses dois, da descendência desses dois irmãos? Ela é anterior. Ela vem de Isaac e Ismael. De Isaac e Ismael. Isaac, filho da promessa, e Ismael é o filho da concubina. Tinha o Esaú e Jacó, mas o Esaú é o Edom. Edom, que é um dos povos que também ficavam lutando contra Israel, né? Mas eles são um povo bem menor, né? Então, eles foram derrotados já naquela época, um tempo depois, acho que com Saul. Saul luta contra os edomitas. Tá? Saul vai lutar contra os edomitas. Pastor, quanto tempo depois? Porque daí então Jacó saiu de Arã, veio para a terra de Canaã. Só que aí que houve então não é sugestão, como foi a orientação para que o nome dele chamasse Israel? Então isso vocês vão ver no capítulo. É o anjo que troca o nome dele, né? Desculpa, gente, eu falei que Jacó foi para Arã. Na verdade, Jacó vai para a Mesopotâmia, tá? Ele volta para cá, para a Mesopotâmia. Talvez não bem para a Mesopotâmia, não bem para cá, mas nessa região aqui, tá? Jacó está dando com Deus. Qual que é o capítulo? Capítulo 32. 32. Tá. A partir do 22. Isso, então, no capítulo 32 é que vai ter essa mudança de nome. Até então, eles são chamados, né, esse povo são os hebreus, né, que são os descendentes de Éber, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é a identificação, né, é o mesmo Deus, não é um outro Deus, é o mesmo Deus que é o Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, que é o mesmo Deus de Jacó, né, então essa
essa identificação com Deus, né? Mas eles seriam os hebreus. Até então a gente poderia chamar eles de hebreus. Né? Mas eles usavam muito lá na época do Josué, Deus dos hebreus, né? Tipo assim, Sim. nas cidades conheciam como Deus dos hebreus. Porque eles ainda remontavam, né? Esse povo que saiu daqui, que foi para o Egito, ficou preso, depois eles vieram tomar a terra, né? Então, ainda assim, essa herança dos hebreus, ela fica no nome, assim, ainda, né? Claro que, oficialmente, eles, depois disso, se chamavam Israel, né? Filhos de Jacó, os israelitas, né? Os israelitas, que tem a ideia de descendentes de Israel. Né? Que nós temos. Dá para estudar um pouquinho. 27. 28. No capítulo 32, lá vai falar sobre essa mudança de nome, de Jacó para Israel. Depois disso, eles se encontram, fazem aparentemente as pazes. E aí a Bíblia, no capítulo 35, Ele retorna a Betel. os filhos de Jacó, aqui ele vai falar dos filhos de Jacó, a descendência de Jacó e também a morte de Isaac, né? E de Raquel. Raquel é a esposa dele? Fala a morte de Isaac e de Raquel. Raquel é isso, a esposa de... Não. E assim morreu Raquel. É, depois Raquel. ele sabe. Sim, Raquel é a esposa de Jacó. Benjamim. Ela morreu num parto, né? Quando ela estava morrendo. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora chama-se Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra com um pilar e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Até hoje significa até o tempo que isso foi escrito. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento no outro lado da torre de Éder. Aí a gente chega aí em Jacó e a família dele. Jacó, então, ele tem duas esposas, que a gente já viu, né? Porque o tio, né, o Labão enganou ele. Então ele tinha Lia e Raquel. Já tinha duas esposas por ali. Cada uma delas tinha uma concubina, certo? E aí Jacó teve filhos com as quatro, tanto com Lia, com Raquel e com as duas concubinas. Que deram, Porque assim estava uma brincalhada, né? Quem vai dar mais filho, quem vai dar mais filho. Porque naquela época o ter filhos era bênção. E inclusive, não sei por que cargas d'água, Sara não podia ter filhos. Aí demorou para ter filho. Rebeca, que era mãe de Jacó, também não podia ter filhos. Até que Isaac orou pedindo a Deus e aí Rebeca engravidou de gêmeos. Aí agora, não sei por que cargas d'água, de novo, a Raquel não podia ter filhos. Tem alguma coisa espiritual no meio disso aí. Interessante. É um estudo bacana para fazer. Sempre Ué. aquilo que vem, a promessa de Deus, ali que está a dificuldade. Né? Então, o que acontece? Ela não podia ter filhos e até que... e as outras ainda tirando o sarro dela, né? E ela sofrendo. E as outras todas tendo filhos e ela não tendo. Até que então ela teve um filho, que era José. José foi hoje, coitado. Nossa, ele também. Esse Tá no 35:24. 35:24. Jacó vivia de polivitamina com polivitamina. Porque no 23, Toma a minha concubina aqui, tenha filho com ela para mim. porque no Não, agora vem 23 cá, foi tem com a conhece. Lia, que foi no Rubem e
Simeão e Levi, Judá e Assacar. E Zebulão. Com Raquel e Davidô. Da Raquel foi José e Benjamim. José e Benjamim, justamente. E de Bilá, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Isso. E os de Zilpá, que era a serva, né? Gade e Aser. Tá, só para vocês saberem, aquilo que a gente vai estudar agora, a partir do capítulo 37, José e os seus irmãos, isso não está cronologicamente, não é que está cronologicamente depois daquilo que você acabou de ler do capítulo 35, porque aqui ele está falando de todos os filhos e a descendência. Quando a gente vai ler de José aqui, quando ele é vendido para o Egito, o irmão dele não tinha nascido ainda, Benjamim. Irmão dele, que é de pai e mãe. Mesmo pai, mas... Mesmo pai. Mesmo pai e mesma mãe. Tá? Porque com Raquel, com essa esposa Raquel, não contando com as outras, ele teve 2 filhos. Então, os José, irmãos que vendeu ele foram os irmãos das concubinas, das outras. isso, das outras. É por isso que não gostavam dele, porque não era irmão, Agora eu vou dar a resposta do porquê. Era meio irmão. era meio irmão. É, Por isso que tinha briga, né? mas vamos pensar por quê. Quem que era a esposa amada de Jacó? Raquel. A mãe dele. Raquel. Quem que não conseguia engravidar? Raquel. E ela era a amada de Jacó, né? Quando ela engravidou, o filho de Raquel Tornou mamadinho. era o filho de Raquel. Então, Era o que Era ele o tinha. Isaac, era o Era então o que acontece? Se a Raquel era amada, ele era mamadinho. A gente consegue, não é por acaso, existe uma relação ali, né? E o que acontece? Ele é odiado pelos irmãos, porque todo mundo tinha que ralar lá no campo e tal, e o querido José, ele era o X9, né? O cara que ficava entregando todo mundo, daquilo que eles faziam no campo, né? Ó pai, É o dedo né? duro. É o dedo duro. É o cara que ficava espionando, tal, chegava para o pai e falava, pois é, ó, estão aprontando, né? Ele que dedurava os irmãos. Então, lógico que também isso não ajudava em nada, né? Ele também não ajudava. Já nascia de Raquel, já era queridinho. E aí, Já era protegido. E aí o pai ainda mandava ele para ele ver o que os irmãos estavam fazendo, o que os irmãos estavam aprontando, né? Vai lá, observa o que a gente fala. Então o que acontece? José e seus irmãos, capítulo 37. Em todo esse contexto aí que eu acabei de contar, né? E aí ele teve sonhos, ainda Deus fala com ele através de sonhos. Aí ele foi falar os sonhos, e aí piorou, né? Porque aí os irmãos dizem, então quer dizer que a gente vai servir você. Você é o cara, né? Tu é o cara, você é o sol, nós somos as estrelas, né? Tu é o ídolo, né? E também não ajudou, né? Aí o que acontece? José ele é vendido para o Egito. Lá no capítulo 37, versículo 12 em diante, um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José, venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Aqui, ó, viu? Falei que, né? Não ajudava também, né? Então, dali do vale de Hebron, Jacó mandou O pai não ajudava, né? O pai que fez o virar X9. Fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo, aí um homem ouviu e perguntou, o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão, vamos dar uma pulada aqui. Versículo 19. Eles disseram, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora e depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Daí Ruben, que é o irmão mais velho, o primeiro filho que Jacó teve é Ruben. O nome dele era Ruben. E o filho mais velho sempre era o filho que respondia pelos outros. Então ele deveria ser o mais responsável. E é o que Ruben faz nesse momento. Ele tenta...
Ele tenta salvar a pele de José nesse momento, porque pessoal, vamos jogar ele no poço, mas ele já pensa, não, depois eu quero pegar e mandar ele para casa para não ter problema, né? Porque ele sabia que ia sobrar para ele, né? Que se José não voltasse, quem que ia responder? Era o filho mais velho, né? Então ele sabia do que ia esperar ele, né? Então vamos mais à frente aqui. Aqui diz lá no versículo 23, quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Alguém tem alguma outra coisa, uma outra versão do versículo 23? Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não encontrou. Não. Gênesis 37, versículo 23. Ah, 37, é. E aconteceu que Pode ir. chegando José, seus irmãos tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Isso. Então, o que acontece? Por que a Bíblia traz esse A minha detalhe? fala túnica longa. Longa, Longas e adornadas. Significa que se ela dá alguns detalhes da túnica dele, é porque a túnica dele era diferenciada das outras. Então, até a roupa dele era diferenciada dos outros. Significa que o filho predileto ainda tinha algumas regalias que os outros não tinham, porque geralmente era pano de saco, era pano comum, era coisa básica, né? Roupa de marca, né? Tipo aquela coisa lá, Louis Vuitton, né? Diferenciado. Enfim. Vestia Treino Armani já, né? Aí, ó. Foi Enquanto os Enfim. Então os irmãos dele ficavam com raiva, pensaram que eles iam vender o irmão dele. Muito bem, venderam. E é interessante observar para quem que eles venderam o irmão dele. Cadê? Os irmãos concordaram, versículo 28, quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço, por aí vai. Midianitas, de Midian. Então, o que acontece? Essa rota de comércio que eu falei para vocês, que tinha contato com o Egito, certo? Eles passaram por essa região e venderam como escravo. O tráfico de escravos já era bastante comum naquela época. Então, eles levaram para o Egito e venderam ele como escravo no Egito. Então, a gente estuda a história e a gente estuda a Bíblia e os dois vão andando lado a lado. Aqui na minha versão, o irmão de Isaac, o povo de Ismael é que volta aqui. Esses mercadores são mercadores ismaelitas. Midianitas, terra de Midian ou ismaelitas. O povo de Ismael, que saiu lá atrás, é que volta e compra. Ou a gente podia chamar de os muçulmanos. E até cooperaram, porque cooperaram com a história com o projeto de Deus. Com o projeto de Deus. Mesmo sendo expulsos lá atrás, expulso entre aspas por Abraão, né? Com pesar no coração, mas teve que botar para fora. Rodaram e vieram, ainda levaram José. E onde que eles acabaram levando o José? Então, mas ele ficou todo o tempo ali. Sim, porque daí. Vem a história. Aí vem a história. Então, próximo. Vai ficar para a próxima aula, isso mesmo. Então, o que acontece? Quer dizer que, então, o Moisés é que tira o povo, então... O povo do Egito. Isso a gente vai... Na próxima aula. Próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Mas, enfim, José, então, é vendido para o Egito, fica nessa região de Canaã, Jacó e os outros irmãos.
Neste tempo, enquanto José está no Egito, é que nasce quem? Benjamim. Benjamim. Tá? Então Raquel ainda estava viva. Ele sabe, lá na prisão, lá, quando os caras vão lá, ele fala, pergunta do irmão mais novo. Não tem. Por quê? Porque eles contam que ele Tem mais vieram todos. Ficou mais um. Daí eles, porque ele queria saber, vieram todos? Ele, não, ficou mais um. É verdade. Ele sabia que ela... Que daí eles levam ele para ele conhecer. Ficou mais novo. Então tem um irmão mais novo. Tá, então filho Eles não contam tem uma esse tal, história. porque outro, né, morreu, o outro não sei o quê. Daí tá. Aí que José fala? Então eu só vou vender para vocês de novo e vou segurar um de vocês aqui. Vocês vão ter que trazer o mais novo. Aí eles entram em pânico. Por quê? Porque eles teriam que levar Benjamim lá para o Egito, sendo que o pai deles amava Raquel. Raquel teve primeiro José. Isso. E aí agora eles teriam que levar Benjamim, e aí eles dizem, mas é o filho que o nosso pai ama, porque já amava mais a José, que já tinha morrido na cabeça de Jacó. Agora vamos levar Benjamim? Vocês estão percebendo agora o porquê da encrenca que eles tanto estavam temendo? Porque se a gente for voltar para casa, se é para o nosso pai Jacó, que a gente tem que levar Benjamim, de quem que ele era filho? De Raquel, irmão natural de José. Eles entraram em parafuso, nosso pai vai matar a gente. Vai matar a gente. Mas não vai entregar Benjamim de forma alguma. E por isso que eles falam, não, mas não faz isso aí. Rubens, se não me engano, Rubens é que fica, né? Rubens é o cara também que compra as brigas. Só que agora eu entendi aqui. O Rubem, ele não sabia que Jacó estava vivo, né? Os irmãos enganaram José. o Rubem. Porque ele volta, pelo que eu entendi, é que ele volta ao poço para resgatar José e não aí, estava mais lá. E ele não sabia o que tinha acontecido com os irmãos que mentiram para ele. Daí eles falam para ele que eles venderam ele como eles falam a verdade, Sim, então. E o que eles falam? Não, então, para dizer para o nosso pai Vamos dizer que que um bicho enganar, pegou ele, pegaram a túnica dele, papuzaram de sangue e mandaram para o pai dele. Mas eles irmãos tinham enganado o Rubem também. Não. Ok? Ok. Que horas temos? 52. 51. Tá bom já, né? Chega. Tá bom já. Claro que a gente não conseguiu passar tudo que era para a gente passar hoje. Não conseguiu chegar na história, foi bom. Mas foi gostoso. Abraão, Isaac, Jacó. A gente chegou no ponto 116. Tá? 116. Deixa eu dar um stop aqui. Aí, deu.